Olá, tem algo que tem impactado a minha vida e hoje eu estive novamente na delegacia de homicídios e talvez você não saiba desse dado. Nós estamos no mês de Setembro Amarelo falando sobre suicídios. Ano passado houve em Cascavel 53 homicídios e houve 54 suicídios. É que o suicídio não é divulgado no mesmo ritmo que são divulgados pela imprensa a questão dos homicídios, até como uma forma de não incentivar esse tipo de situação tão triste. E eu me deparei com isso porque a gente estava conversando com os irmãos da igreja sobre essa situação. E tem duas questões aí, a questão jurídica e a questão espiritual em toda essa questão, além de uma questão de saúde pública. Ontem eu estive novamente na delegacia de homicídios, onde há hoje, só para você ter ideia, uma escrivã com estagiários e tudo, um cartório responsável só por suicídios. Olha que coisa, talvez você não saiba. E isso gera uma grande situação assim de desespero para as famílias, principalmente que perdem as pessoas com esse tipo de situação. É importante a gente destacar e para que você possa estar prestando atenção nisso. Por exemplo, ontem eu estive lá, eu estive na semana passada e ontem eu estive novamente na delegacia. Já aumentou. Né? Tem um quadro lá colocando o número de suicídios esse ano em Cascavel, são 33 pessoas que tiraram a própria vida. E olhando e analisando e principalmente vendo a questão jurídica do termo suicídio, remete muito a homicídio. E os especialistas já dizem que precisa mudar esse nome por causa do estigma, né? Parece que é uma questão criminosa, né? Criminal, quando fala, olha, o sujeito cometeu um suicídio, né? Os profissionais dizem uma automorte. Lógico que conforme a gente vai falando esse termo, como é novo, ele soa meio estranho. Outros falam, houve um ato voluntário. Mas o importante é que nós precisamos entender que essa questão é uma questão de saúde pública, que precisa ser trabalhado isso nas escolas, ser trabalhado isso nos locais em que as pessoas que sinalizam para esse tipo de situação, por exemplo, começam a fazer doações voluntárias, testamentos, ou fazer visitas repentinas, como se fosse um critério de despedida. Esses sinais têm que estar atentos. Pessoas que ficam falando repetidamente de morte, que era melhor se tivesse morto, eu não aguento mais com esse sofrimento, eu quero pôr fim nesse sofrimento. Nós precisamos olhar isso com empatia. É difícil, porque às vezes a gente fala, isso é frescura, esse negócio de depressão não é nada. Nós temos que olhar essas situações com empatia. Pensem nisso, olha que situação. Você sabia que Cascavel, ano passado, teve mais suicídio do que homicídio? Sendo que a gente olha na televisão todos os dias, fala, tantas mortes. Um suicídio a mais do que um homicídio no ano passado. E esse ano está num ritmo também alucinante. Então, ore por isso, pense nisso, invista nessa questão, principalmente da informação, tenha um olhar empático para as pessoas que, porventura, passam por momentos difíceis e que, às vezes, olham e vê no suicídio como a única, ou na automorte, como os profissionais dizem, a única solução para essa dor. Eu creio que Jesus, eu creio que Deus pode transformar a vida das pessoas, mas precisa de outras pessoas terem um olhar empático, olhar sem julgamento e principalmente ajudar as pessoas que estão passando por esses momentos difíceis. Então ore por isso, pense nisso, trabalhe com isso em relação a informar as pessoas que estão em sua volta, para que a gente possa auxiliar na redução desses índices tão alarmantes que vem nos assustando. Eu estou falando Cascavel e região. Imagina em outros países, em outros estados, em outros municípios, que também acontece um volume gigantesco desse tipo de prática, onde a pessoa, ato de desespero, tira a sua própria vida. Deus abençoe, boa semana.